Tenho em Jesus, pois Ele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me citou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Olá, amigos de Estudos Bíblicos. Graças a Deus nós estamos novamente juntos para aprender mais da Palavra de Deus. Estou feliz com você que está a chegar hoje, seja bem-vindo, e com os que já estão também há tempos. Hoje eu gostaria de convidá-los a irem para o livro no Novo Testamento de Tiago. Então vamos para o livro de Tiago, o apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 a 17. Então veja bem, você pode tomar a sua Bíblia física e usá-la, a Bíblia impressa, e também a virtual. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17. E hoje nós vamos estudar tempo, como aproveitar. Tempo, como aproveitar. Bíblia aberta, então vamos ler o texto nesse momento. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Ei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Versículo 15. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. E o último versículo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Bíblia lida, vamos orar. Senhor, como é bom nós estarmos na Tua presença, sentimos o Teu cuidado, sentimos o Teu amor para conosco, em todos os momentos da nossa vida, em todos os tempos. E agora nós estamos aqui lendo a Tua palavra, agradecemos por ela tem falado ao nosso coração. E vem nesse momento, através dela, nos dar o alimento espiritual. Vem nos usar como instrumento para que possamos crescer mais no Teu conhecimento, no Teu amor. E me usa como instrumento. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Tempo. Como aproveitar? Na atualidade é um privilégio, a gente estar no tempo presente. Estamos em 2024, século 21. E nós já temos tido experiências de vida, as mais variadas. E a pergunta que fazemos no momento agora é:
O que é muito tempo? Todos nós falamos do tempo, estamos presos ao tempo e ao espaço. E a pergunta é, e o que é pouco tempo? Como temos trabalhado o tempo da nossa vida? E nós bem sabemos que o tempo se resume, na verdade, no ontem, no hoje e no amanhã. É passado, presente e futuro. Como que eu estou administrando, como estou aproveitando esse tempo que estou a receber? Nesse período de preparação, eu estava a ler a história do ator norte-americano Christopher Reeve. Ele foi um dos famosos atores que interpretaram o Super-Homem, o Superman. E em 1995 causou uma convulsão mundial. Aquele ator poderoso nas telas dos cinemas, agora fisicamente estava ali tetraplégico. E ao ler a sua história, nós percebemos como foi a vida desse homem, o tempo que ele passou, como que ele aproveitou o tempo. Você pode ler muito bem na sua biografia. Ele nasceu lá em 1952, em 25 de setembro. Esse foi o tempo que iniciou a vida dele aqui conosco. Depois veio o fenômeno, que é o Super-Homem, o Superman, nas telas de TV. Mas, após 1925, ele começou uma batalha para vencer, superar, auxiliar as pessoas que ficam tetraplégicas. E aos 52 anos, em 10 de outubro de 2024, ele partiu para a eternidade. Esse é o processo de vida no tempo. Nós temos um começo, nós temos um meio e temos um fim. E como que nós estamos a aproveitar esse tempo que nos é dado? O apóstolo São Paulo, ou melhor, o apóstolo Tiago, ele nos questiona. E é isso que nós temos que refletir no tempo. Para a gente saber aproveitar bem, nós temos que refletir o que é a vossa vida. O apóstolo Tiago coloca para nós: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Nós não temos o controle do tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer. O que é a vossa vida? E ele faz uma comparação bem interessante. É um vapor, é uma neblina que aparece por um pouco e depois desvanece. Olha, 52 anos apenas de Christopher Reeve, e quantos outros, não é? Então, o tempo, na verdade, passado aqui, independe da minha vontade, mas do processo de vida de cada um, dado para com Deus, a Ele. Ao observar também Jó, refletindo sobre essa questão do tempo, como aproveitar o tempo, Jó, ele lembra a nós, lá em Jó capítulo 7, versículo 7, lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Então, quando nós temos consciência de que a vida da gente é um sopro, a gente passa a refletir melhor, a aproveitar melhor o nosso tempo. Nós passamos a usá-lo porque é uma preciosidade, né? O tempo é como ouro em pó lançado pela janela e nós temos que tomar cuidado com ele. E ainda Jó vai nos chamar a reflexão, né? A respeito de como aproveitar o tempo. Jó 7:9. Assim como a nuvem se esvai-se e desaparece, assim quem desce a sepultura não volta. Então nós temos que tomar consciência que nós temos uma linha de tempo, passado, presente e futuro, e trabalhar bem, usar bem e não desperdiçar o nosso tempo. E o salmista Davi, que escreveu muitos dos salmos, e nesse salmo especificamente, ele faz conosco uma reflexão acerca do tempo, de como aproveitar. Salmo 39, versículo 5. Eis que fizeste os meus dias como os palmos. A palmos, melhor dizendo. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Não é nada. O nosso tempo aqui, nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Deus é eterno. Deus não está preso a tempo e a espaço. A eternidade não terá esse tempo. E ele diz ainda, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então, essa vida é passagem, é transitória, é vaidade. E nós não nos prendemos a ela. Porque o tempo aqui é um tempo de aprendizado, um tempo de passagem. E ele ainda no versículo 6 do Salmo 39, Davi, na verdade, todo homem anda
anda numa vã aparência. As pessoas vivem como se elas fossem viver muito, né? Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Acumulam coisas, bugigangas e tantas coisas, e tudo isso fica no tempo presente. Então nós temos que tomar cuidado por estarmos colocando nossas energias, nossa dedicação em coisas que são temporais, passageiras, vapt-vupt, como dizia na escolinha do professor Raimundo. E é claro que o J. Galvez nos faz refletir. O tempo que corre veloz, as inevitáveis perdas, o sofrimento, nos leva a refletir sobre a transitoriedade da vida. Quando nós tomamos consciência que somos transitórios, passamos a entender isso, seja na adolescência, na juventude, na meia-idade, na terceira idade, nós vivemos aproveitando bem o que nos é dado. E é claro que Moisés, no Salmo que ele escreveu, ele faz ainda uma reflexão fortíssima para nós. Salmo 90, versículo 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Pensa bem, hoje você tem 15, você tem 35, 45, 55, 75, 85, 95. Foi. É como um pensamento, o tempo passou, nem sentimos. E ainda ele diz no Salmo 90, versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente. E passou, está passando, e nós voamos. E como nós estamos aproveitando esse tempo que nos é ofertado. E aqui nós descobrimos o segredo da vida, quando refletimos a respeito do tempo e como aproveitar o tempo. O Salmo 90, 12, né, ele vai para nós colocar o segredo, e é nesse propósito que nós temos que viver para termos uma vida agradável a Deus, uma vida compactuada com a sua vontade. E olha o que diz o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Tem várias traduções, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E o segredo são dias. Nós vemos muito mais dias do que anos. E nós temos que viver cada dia, porque cada dia é aquele tempo que eu tenho. Eu não tenho mais passado, eu não tenho futuro, eu tenho aquele tempo presente, o dia. E eu tenho que desfrutá-lo, vivê-lo, saber aproveitar, viver uma vida com sabedoria nesse propósito. Então, a questão hoje é como o tempo, né? Como aproveitar. Então, olhando para o texto que lemos bíblico, nós temos que aprender a planejar com Deus. O apóstolo Tiago, ele vai nos colocar no capítulo 4, de 13 a 17, que nós lemos, a refletir sobre isso. Então, no tempo presente, nós temos que planejar o nosso tempo com Deus. E o primeiro ponto que ele destaca para nós, nesse planejamento com Deus, de como aproveitar o tempo, ele coloca em Tiago 4, 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. A pessoa que não está consciente da sua transitoriedade de vida, que nós somos temporais, ela vive presa, né? Presa ao primeiro ponto que o texto nos coloca, né? Primeira coisa importante, como aproveitar? Nós temos que tomar cuidado com a arrogância. A arrogância é muito perigosa, ela atrapalha a nossa vida no tempo presente. E aí é o que está a acontecer. Vamos fazer isso, vamos realizar aquilo, mas ainda o apóstolo coloca agora no versículo, capítulo 4, 14, para a gente tomar cuidado com essa arrogância, achar que nós, pelo que temos, podemos ter muitos dias, muitos anos. E olha o que ele diz aí, você nem sabe o que acontecerá amanhã, nós não sabemos. Nós só sabemos o que está acontecendo agora. Esse momento que eu estou a estudar com todos, é agora, é esse momento, nós não sabemos mais nada. Que é a vossa vida. E ele vai colocando, no versículo 14 de Tiago 4, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E esse é realmente o cuidado que a gente tem. A gente não pode se vangloriar do que tem, do que possui. E nós temos que tomar cuidado, porque a arrogância atrapalha a nossa vida. E as pessoas que deixam Deus
e seus valores fora do estilo de vida, não sabem aproveitar o tempo que é dado. Porque o tempo é dado por Deus, Deus é o dono do tempo. Ele nos deu esse tempo, então aí está o alerta que ele faz. Cuidado com a arrogância. Você não é nada sem Deus e você não tem domínio de nada, nenhum controle. Nós somos como a neblina e ele vai colocando no versículo Mateus capítulo 6, 21. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso... Onde estiver o vosso tesouro, melhor dizendo, aí estará também o vosso coração. Cuidado, o nosso coração não deve estar preso às coisas materiais que são temporais. Eu nunca fui em nenhum enterro em que havia um caminhão atrás levando tudo que a pessoa falecida para o seu túmulo, porque não há, fica tudo no tempo presente. Será que está valendo a pena essa dedicação extremada? Workaholics? Lucas 12, 15. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. O tempo, os bens que você tem, não garante que você terá muito tempo de vida. Não garante uma existência de 100, 90, 80 anos. Quantos partiram rapidamente e tudo que eles armazenaram ficaram ali. Lucas 16, 13 ainda nos diz, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então nós não podemos ficar presos aos bens materiais. A tônica é essa, porque os bens materiais ficam, eles desaparecem. Eles são passageiros. Quantos que eram milionários e hoje estão sem nenhuma condição, estão vivendo de auxílio das pessoas, porque realmente é a arrogância de querer achar que com o que tem você pode controlar o tempo e você não pode fazê-lo. E é claro que a riqueza, não criticamos a riqueza. A riqueza é uma dádiva de Deus, né? Mas aquela arrogância jactanciosa da obtenção de lucros, achando que eu consegui, eu realizei, eu conquistei essa empresa, eu fiz essa empresa, nada disso, porque se Deus não tivesse abençoado, se Deus não tivesse dado saúde, disposição, inteligência, sabedoria, não tivesse abençoado o empreendimento, nada ali estaria, porque tudo é dado por Deus. E ainda mais, o Salmo 10, 3, 4 ainda nos fala, nós temos que tomar cuidado com a arrogância no tempo presente. O ímpio se gloria da própria ambição, o avarento que, bem diz, despreza o Senhor, despreza Yahvé, despreza Deus. O ímpio é soberbo, jamais busca Deus, Deus não existe. E tudo o que pensa, no tempo sem Deus, você pode ter tudo, tudo. Mas sem Deus, a vida é inútil. Não tem sentido. Porque o coração do homem só se satisfaz com Deus nele. E essa arrogância de se achar capaz, se achar poderoso, é claro, não há pecado nenhum em sermos ricos, de forma alguma. Mas colocar a nossa vida, o nosso Deus, a riqueza, esse é um grande problema. Salmo 10, 5 a 6. Suas empresas têm sucesso em todo o tempo. Teus julgamentos estão além do seu alcance. Ele desafia os seus adversários e diz em seu coração, eu sou inabalável, jamais acontecerá uma desgraça, nada me abalará. Nós não sabemos o que é a nossa vida. Então nós não somos nada. E quando nós desprezamos a Deus, não buscamos a Deus, nós somos arrogantes. Nós achamos que somos capazes por nós mesmos. Acordamos como os animais irracionais, né? Que não temem a Deus, não buscam a Deus. E a pessoa que não trabalha isso no seu tempo de vida, é muito interessante, a gente tem ouvido muito uma frase, você não tem tempo para Deus, mas você quer viver com Deus na eternidade? Como assim? Então é hora de nós repensarmos, cuidado com a nossa arrogância, porque no tempo presente nós temos a oportunidade, né, de usar o tempo adequadamente segundo a vontade de Deus. E é claro que nós vamos aprender nesse versículo 14, que é a vossa vida. É uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E observemos bem que a arrogância, né, o homem passa a desejar ser o próprio Deus, age de acordo com a sua vontade, e isso realmente o prejudica. E Tiago 4,3 fala conosco essa grande verdade. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Coitado, as pessoas estão presas a essa vida. É temporal, a beleza é passageira, podemos harmonizar os rostos, podemos passar botox,
podemos fazer plásticas, podemos cuidar, estar nas academias, mas tudo é passagem. Seja um momento que não dá mais nessa vida, porque é temporário, é passageiro. Por isso nós temos que aprender, não é? Aproveitar o tempo, cuidando com a arrogância que nos está no tempo presente, mas lembrar que nós temos que aprender e viver no tempo na dependência de Deus. É isso que Tiago nos chama agora. Primeiro ele nos alerta no texto, cuidado com a arrogância. Agora ele nos fala que nós temos que viver na dependência de Deus. E é o versículo 15 de Tiago 4 que nos chama a isso. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Aí está o segredo. Em cada dia que vivemos, na transitoriedade da vida, se o Senhor quiser, se for a vontade de Deus, se for o plano de Deus, o propósito de Deus, Ele deve ser a primeira pessoa que eu devo buscar, consultar para qualquer realização, para qualquer atividade. Ao sair de casa, ao acordar, é a primeira pessoa que eu tenho que me colocar diante dele e colocar para que a vontade dele seja feita na minha vida naquele dia. E observe que Tiago 4,16 ainda. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória começa a ser maligna. E é claro que a pergunta vem, né? Está errado em fazer planos, sonhar e projetar? De maneira nenhuma. É fundamental a nossa vida, ela se mantém assim, fazendo os planos, sonhar e projetar. Mas todos eles, é claro, a resposta está aí. Se o Senhor quiser. Essa é a resposta certa. Não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo, né? Aí Tiago 4,15. Isso é importante, se o Senhor quiser. É a vontade de Deus. As coisas se fecham, não são nos dadas, porque não é a vontade de Deus. As coisas se abrem, as portas se abrem, porque é o plano de Deus para a nossa vida. Então nós não devemos lamuriar, murmurar. Né? As portas se abrem na hora certa, são colocadas para o propósito de Deus, porque nós queremos ser usados por Deus para abençoar aqueles que nos rodeiam, abençoar as comunidades, abençoar as empresas onde estamos, qualquer lugar que estiver, nós queremos abençoar. E tudo é aberto se o Senhor quiser. Esse é o segredo para eu viver bem na dependência do Senhor, sem aquela atitude de autoconfiança em si mesmo, achar que eu sou capaz. Eu me lembro quando eu era criança, nós tínhamos um desenho animado, gostávamos dele, He-Man, e sempre ele dizia, eu tenho a força, e eu não tenho força nenhuma. A força que está me capacitando é Deus em mim. Sem Ele, eu não sou nada. Também é providencial para eu saber como aproveitar o tempo, planejar o tempo segundo os propósitos de Deus, os planos de Deus. Eu tenho que ter uma entrega total à providência de Deus. Porque é isso que rege a nossa vida. E quando nós estudamos, né, teologicamente, o que é essa providência de Deus, nós descobrimos, pela sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência, seu conhecimento antecipado e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, olha o que é a providência. Sustenta. Então a providência de Deus nos sustenta. Segundo lugar, dirige. Algo mais, dispõe e governa todas as criaturas. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Todos estão debaixo dela. Todas as ações e todas as coisas, desde o maior até o menor, tudo está debaixo da providência de Deus. Por isso nós temos que viver debaixo dela. E nós temos um texto bíblico que nos chama a esse momento, uma pessoa que não vivia na dependência de Deus. Ela não sabia, ela não aproveitava o tempo, planejando tudo com Deus, seguindo os propósitos de Deus. Era o rico insensato lá da parábola, de Lucas 12, 16 a 21. Todos nós conhecemos muito bem. E o texto nos diz. Lucas 12, 16 a 17. Então lhes contou essa parábola. É Jesus falando como trabalhar o seu tempo, como aproveitar o tempo, como planejar o tempo. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Olha que lindo. Ele pensou consigo, olha aí, conversou com ele, o solilóquio. O que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. E ele vai continuando, 18. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Ele não consultou Deus.
Ele achou que ele era poderoso, ele tinha conquistado tudo, ele tinha conquistado ali. Ele não se lembrou, né, da dependência de Deus. E olha, o 19 ainda, Lucas 12. Eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens. Olha, falando com ele, conversando com ele, o soliloquio, armazenados para muitos anos. Ele achava que toda aquela abundância de bens que possuía daria a ele muitos e muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Ele achava que tudo aquilo iria realmente dar a ele muitos anos. E aí a gente vê que tudo é passageiro e temporário. E ele aí não percebeu que ele tinha que viver na dependência de Deus, consultar a Deus, planejar com Deus, que o nosso tempo bem aproveitado é planejado com Deus. E aí a gente vê os verbos que ele usa aí, olha, farei isso. Eu achava que ele tinha capacitação. Derribarei, reconstruirei, recolherei. Ele estava cheio de planos, mas ele não colocou nenhum dos planos com Deus. Ele não planejou com Deus. Porque e o que acontece? O próprio Jesus, no texto, em Lucas 12, 20, continuando a parábola do rico insensato, contudo Deus lhe disse, insensato. Então é triste aí. A pessoa não tem lucidez. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Porque é isso, nós não sabemos, é temporário. Nós todos temos algo que o Salmo 139 nos traz. Todos temos foram escritos quando estávamos no ventre de mamãe, ali Deus formando a nós, foram escritos todos os nossos dias. Leia o Salmo 139 aí, lição de casa. E ele teria o tempo limitado. Nós temos o prazo de validade vencida no tempo presente. Então, quem ficará com o que você preparou? Essa é a indagação. Né? Quem vai ficar com tudo? E o 21 ainda. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O melhor da nossa vida, do tempo presente, é viver na dependência de Deus e estarmos ricos para com Deus. Cuidar da nossa alma. Né? Ela é mais importante do que tudo, porque ela é eterna. O nosso corpo é temporário. É temporário, nós somos passageiros. Nós tivemos aí pessoas especiais, tivemos aí Antônio Emílio de Moraes, um grande empresário da Votorantim, tivemos o Albino Diniz, do famoso Pão de Açúcar, e tantos outros. Eles procuraram fazer a sua parte, mas foram temporários, já não estão aqui. A sua fortuna ficou para a família, para os outros desfrutarem, porque o tempo presente é assim, nós somos temporários, nós vivemos por um período de tempo e Deus nos chama, como foi chamado o rico insensato naquela noite. Então, o apóstolo Paulo nos orienta, nos ensina a viver nessa dependência de Deus no tempo presente. Olha lá como aproveitar o tempo. E ele nos fala a submissão à vontade de Deus, no cumprimento da sua missão. E olha o que ele nos diz em Atos 18, 21. Mas ao partir prometeu, voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. E só fazia isso, se for da vontade de Deus. E ainda ele vai mais, Romanos 1, 10. Em minhas orações eu peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitar. Isso é planejar o tempo, é usar bem o tempo. Né? Se for, ele colocou aí, pela vontade de Deus. Ele também, em 1 Coríntios 4, 19, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que está falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Então a submissão é total do apóstolo São Paulo. Foi um homem usado poderosamente no seu tempo e até nós. Ele fala conosco até hoje. Ele é um instrumento de Deus aí, que foi usado, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever metade do Novo Testamento e aí está hoje a falar conosco pela sua palavra. Por quê? Porque era submisso à vontade de Deus. E lá também, em 1 Coríntios 16, 7 ainda nos diz, porque não quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Então veja bem aí, como aproveitar o tempo, você tem sempre a lembrar, fora a arrogância da sua vida e total dependência, se o Senhor permitir, se for da vontade de Deus, se for o propósito, o plano de Deus. E é claro que ainda ele fala em Filipenses 2, 24, confio, porém, no Senhor,
que também eu mesmo em breve irei. Confiança em Deus. Isso que nós temos que viver, desfrutar dessa dependência, dessa providência de Deus e confiança plena nele no tempo presente. E é claro que em Hebreus 6,13, coloca para nós, aí está em letras garrafais, no quadro. Isso faremos se Deus permitir. Isso é aproveitar bem o tempo. É fazer tudo para a glória de Deus. Viver para... Nós somos criados para a glória de Deus. E é para isso que nós vivemos. E é claro que nós não conseguimos fazer nada sem a permissão divina. Qualquer coisa colocada é bordão nos nossos lábios. Então isso deve ser fixado na nossa mente. Nós faremos coisas segundo a vontade de Deus, da dependência de Deus, para que realmente a nossa vida seja usada por Ele, porque o propósito dele é que nossa vida seja usada para a sua glória. E a gente, quando tem a consciência, né, de que é um ser humano, nós não somos deuses. Eu vejo as pessoas muitas vezes ocupando cargos importantes, coisas, achando que vão viver eternamente ali, é temporário. E olha aí, como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então nós, seres humanos, somos temporais passageiros. E quando nós vivemos conscientes, aproveitamos bem cada dia, a gente aproveita bem cada segundo, cada minuto, cada hora, cada tempo da nossa vida, cada dia, nós desfrutamos bem. Mas, em terceiro lugar, como aproveitar tempo, como aproveitar? Sem arrogância, cuidado com ela, totalmente a dependência de Deus, Tiago nos chama, e ele termina o texto para nós. Faça o bem. Isso é importante. Faça o bem. Não é preocupado se o outro vai fazer bem, não. Eu vou fazer o bem. Eu vou fazer a minha parte. E ele coloca Tiago 4,17, lá no final do texto. Portanto, pensem nisto. Quem sabe o que deve fazer o bem, e não o faz, comete pecado. Então, lembre-se bem. A omissão é pecaminosa. Então, a prioridade, aqueles que não são arrogantes, que usam bem o tempo, aqueles que vivem na dependência de Deus, é fazer o bem. Faça o bem. E a colocação para nós agora, se a vida é curta, além de glorificar a Deus, entregando totalmente em suas mãos, porque isso é prioridade, o que mais se pode fazer para torná-la agradável a Deus? No aproveitar o tempo, fazer o bem ao próximo. Nós vamos viver eternamente juntos. Nós aprendemos que a verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. É a Bíblia que nos coloca. É o Senhor Jesus que nos alerta a isso. Nós vamos viver eternamente com Deus e com o nosso próximo. Então, vamos já compartilhar agora a vida com Ele no plano que estamos, né? Fazendo bem. Provérbios 3, 27 e 28 nos faz refletir e pensar. Como aproveitar o tempo? Não negues o bem a quem de direito, estando no teu poder e fazendo. Você tem condição, você pode ajudar. Não digas ao teu próximo. Eu acho muito forte esse texto de Provérbios, capítulo 3, 27 e 28. Agora o 28. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, tô darei, tendo tu contigo. Você tem. Você não estende a mão, você não auxilia. Deus está ofertando a oportunidade para você, porque quanto mais Deus nos oferece para nós compartilharmos com o nosso próximo. Nós não conseguimos calçar 2 sapatos ao mesmo tempo, 2 calças vestidas ao mesmo tempo. Nós não conseguimos isso. É uma coisa só, é um tempo, é temporário, é passageiro. Não é? Então, lembre-se bem, temos estendido a mão, nós tivemos aí as tragédias naturais que estão aparecendo, é hora de nós estendermos a mão. E a gente o faz de coração, porque a gente ama o nosso próximo. Porque o amor de Deus está em nós. É claro que a fé e a obediência não atuam no saber fazer, mas no próprio fazer. A fé em Deus e a obediência a Deus de mim flui o fruto do Espírito, naturalmente, não dom. Dom não quer dizer espiritualidade. O que quer dizer espiritualidade é o fruto. Então, a fé e a obediência me levam a fazer. E de mim flui, através do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz,
a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E é claro que em Gálatas 6:10 há orientação para nós, faça o bem. Então, como aproveitar o tempo, como aproveitá-lo agora? Faça o bem. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Olha o que é colocado para nós aí pelo texto. O apóstolo São Paulo coloca aos Gálatas, mas principalmente aos da família da fé. Não vamos esquecer os da família da fé. Não esqueçamos deles também. Mas aí ele coloca o bem a todos. E em 1 João 4:20, é muito sério que o apóstolo João, que foi o último apóstolo a partir para o céu, foi o apóstolo que escreveu o Evangelho de João, né? Um dos últimos com o Apocalipse. Então vejam bem, um dos últimos que partiu para o céu e ele deixou aí registrado, através do Espírito Santo. 1 João 4:20. Analisemos bem a colocação, né? Faça o bem. Então, como aproveitar o tempo? Faça o bem. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, então nós temos que tomar muito cuidado porque estamos vendo dias difíceis. Pós-pandemia piorou demais os relacionamentos das pessoas. Nós ficamos enquartelados e quando saímos assim de uma maneira totalmente esquisita, estranha. Por que as faculdades de psicologia não têm vaga para alunos estudarem? Os cursos de psiquiatria estão tomados. Tudo que é ligado a essa área está porque as pessoas estão precisando realmente do amor. As violências estão aí, os procedimentos. Eu amo a Deus e odiar o irmão é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, cuidado. Não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É séria a colocação feita a nós. Então, cuidado, atento a isso, faça o bem. Agora, veja bem, concluindo, né, a nossa mensagem nesta hora de estudo. Então, o tempo, como aproveitar? Então, nós aprendemos aí planejar com Deus. Tiago, capítulo 4, 13 a 17. Depois, releia novamente, avalie. Vamos colocar em prática isso na nossa vida, porque a palavra de Deus só tem sentido, não é teoria, é a prática dela em nós. Então, nós aprendemos aí, olha, cuidado com a arrogância. Então, atento a ela. Não nos deixemos levar. A arrogância é achar que eu não preciso de Deus. Eu não busco a Deus, eu não procuro, eu não vivo na comunhão com Deus. Mas veja bem o segundo ponto, viver na total dependência dele. É prioridade para nós ao aproveitar o tempo. E façamos o bem. Porque o nosso fazer demonstra quem habita em nós, que é a presença do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Porque sem Jesus Cristo, em nós não conseguimos fazer a vontade de Deus e nós não conseguimos viver. Cristo em nós temos como o Senhor da nossa vida, não tem arrogância no nosso coração, vivemos dependentes do Pai em todo o tempo e fazendo o bem. Porque Jesus Cristo veio aqui e andou por toda parte fazendo o bem. Ao concluir hoje, eu gostaria que a gente relembrasse uma poesia de uma poetisa goiana, a Cora Coralina. E essa poesia vai fazer-nos refletir agora sobre a questão do tempo. E ela sabiamente coloca o texto. Vamos ouvir o que Cora Coralina está nos falar nesse fim de estudo. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Olha o amor ao próximo. E ela vai ainda mais. Muitas vezes basta ser, olha bem, colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E ainda mais ela finaliza. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Sabiamente Deus deu essa poesia a ela e nos falou hoje da importância de realmente aproveitar o nosso tempo e planejar tudo com Deus. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora, ao encerrar, nós vamos orar e depois nós vamos cantar. Não deixe de cantar comigo no final. Oremos.
Somos agradecidos, ó Pai, porque o Senhor nos deu a Tua orientação nesse dia, nesse estudo. Faz, ó Pai, com que possamos planejar bem o nosso tempo presente. Não sermos arrogantes, vivemos inteiramente a dependência do Senhor e o Senhor nos capacitar a fazer o bem, a viver como Cristo viveu, andando por toda parte fazendo o bem. E agradecemos por essa hora, nos abençoe, todos que partilharam, que a palavra possa tocar em nós e tornar-se prática na nossa vida. Somos gratos, ó Pai, porque tem ouvido as nossas orações. Agradecemos muito, ó Pai, porque o Marcelo Bragantini, essa semana, voltou ao médico para fazer exames após o seu câncer e, graças a Deus, tudo negativado, segundo sua esposa Lúcia Helena, tudo negativado para câncer para os órgãos. Gratos, ó Pai, porque o Vinícius fez a cirurgia e o Senhor cuidou dele ali durante todo aquele processo, o abençoou. Agradecidos, ó Pai, também pela vida da Tereza Cristina, Senhor. Nós estivemos orando por ela essa semana, ela foi operada ontem e, graças a Deus, a cirurgia foi tudo bem. Somos gratos porque o Senhor foi o médico dos médicos e assistiu ali naquele momento e abençoa a recuperação de todos eles. E seja, ó Pai, também agradecidos, somos agradecidos a Deus pelo bebê, a Catarina, que também o Senhor fez aquela cirurgia. E o Senhor acompanhou todo o processo, ouviu as nossas orações e a cirurgia foi bem sucedida. Nós continuamos, ó Pai, a interceder. Nós nos lembramos, ó Pai, nesse momento, do professor Luiz, da sua saúde. O Senhor sabe o que ele necessita, o que ele precisa. Cuida desse teu servo, Senhor, e toda a sua família. Guarda, Senhor, a Lorena. Ela está com aquele tumor no cérebro. E seja, ó Pai, operando o milagre ali através da medicina, do teu poder, para que ela possa realmente superar essa dificuldade. E seja, ó Pai, com o netinho da Aide, o filho da Suzana, sua filha e do seu cunhado Ari. Cuida dele, Senhor, do Mateus Gabriel. Guarda, ó Pai, Adriana. Estamos felizes porque o Senhor está operando em Adriana ali em Jaú, no seu câncer, cuidando dela e de toda a família, o seu filho, o seu esposo, a sua mãe, a sua irmãs. Agradecemos ao Pai porque Renato Mila fez a cirurgia, continua cuidando dele agora, para que possa realmente surtir efeito o tratamento. Guarda, Senhor, o Carlos e a Juliana Matos, que precisam de Ti. Os assista com a Tua graça, com o Teu poder. Agradecemos ao Pai pela vida do Elton, que ele possa voltar novamente a ver plenamente, Senhor. Guarda, Senhor, a Ivani, cuidando da sua saúde, a Shirley também. Assista com a Tua graça. A Tânia, que está ali na Itália, abençoando o seu tratamento, abençoando o tratamento da Sandra Citrone, Senhor. Cuida dela, Senhor. Guarda, proteja, fortaleça, a recupere. E seja, ó Pai, também guardando a Inês, que essa semana pediu as nossas orações. Ela está em tratamento também. Que o Senhor esteja cuidando, zelando, restaurando a sua saúde. Guarda o seu esposo, seus filhos, e seja com a família, Senhor. E cuida do Down, Senhor. Agradecemos porque a cada dia ele tem melhorado. O revista com o Teu poder. Guarda, Senhor, as pessoas enlutadas que perderam seus entes queridos. E seja, ó Pai, acompanhando a Mara, o Suleiman, né, a esposa do Suleiman, né, Juliana, o filho da Mara, o Max, toda a família, ó Pai. Conforta o coração deles nesse momento que eles perderam seus entes queridos. Que a Tua graça, com o Teu poder, os acompanhe. Agradecemos, ó Pai, pelos aniversariantes. Em especial agradeço pela vida do meu amigo Miguel, que ontem comemorou mais um ano de vida. Guarda, o proteja, o abençoe e o recompense por tudo que ele tem feito, por todos aqueles que o procuram em auxílio. Guarda-nos agora, derrama a Tua paz, nos abençoe. Agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E agora nós vamos cantar o hino. Cante comigo. Tenho aqui, em terra estranha estou, celeste pátria, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá do céu, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provida lá dos altos céus, que vos reconcheis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus.
receber, no reino vai viver, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provida lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que o rosal, o lar celeste vem, a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, quem foi a redenção, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provida lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor.